Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu tava aqui escrevendo o devocional de hoje, do Café com Palavra, que eu coloco lá no grupo do WhatsApp e lá no YouTube. E eu lembrei de algo que aconteceu semana passada e parei para contar para vocês. Faz um tempão que eu quero vir aqui contar e acabo fazendo outras coisas e não venho. Semana passada eu precisei pegar um Uber para ir num lugar. E eu coloquei o endereço ali no aplicativo e tô eu esperando o Uber. Algum motorista, né, aceitar. E aí um motorista aceita, mas ele estava muito longe. E eu com pressa, não atrasada ainda, mas com pressa, para não me atrasar. E aí eu olhei para aquele motorista tão longe e tantos carros perto, e eu sempre penso, falo, por que não deixa as pessoas, os que estão perto, pegar? E eu cancelei. Aí eu pedi de novo. E aí eu falei, ai meu Deus, tomara que aquele lá não a pegue de novo. E aí outro pegou. Aí ele tava pro outro lado, mais longe também. E eu falei, eu não acredito. E aí eu cancelei de novo. Falei, não, isso não tá certo, porque não deixa os que estão perto pegar. Só que daí eu parei e pensei, falei, mas olha, se eu ficar cancelando, aí que eu vou me atrasar, porque, né? Mas eu falei, não, mas tem que ter algum aqui perto que vá aceitar. Cancelei e fiz o pedido da viagem de novo. Aí, um perto aceitou. Falei, tá vendo? Glória a Deus! E aí, eu já estava meio com pressa e eu moro num condomínio. E daí, para acelerar, eu fui até lá fora. E como ele estava perto, mas dava tempo de eu ir até lá fora, eu fui até lá fora. Tava com tênis, tava bem tranquila para andar. Aí, entrei naquele... Quando eu vi aquele carro, eu falei, ixi. E aí eu, igual, entrei e fui. Um carro extremamente sujo e extremamente mal cuidado. E eu tava com o cabelo bem arrumadinho, preso, porque eu tava indo pra academia, mas da academia eu ia pra outro lugar. E eu sem acreditar naquilo, né? Aí, não querendo ser rude, hostil, mas também a gente precisa exercer os nossos direitos, o mínimo, né? De alguém que tá prestando um serviço. Enfim, cheguei na minha academia e comecei a refletir. E aí Deus falou comigo, profundamente. Deus falou, tá vendo, minha filha? Às vezes você quer acelerar um processo escolhendo aquilo que estava perto. Eu queria te dar um melhor que estava longe. E você estava insistindo no que estava perto de você. E Deus falando comigo, acelerar processos, querer fazer mais rápido, escolher conforme você acha que tem que ser, faz você não ter o melhor de Deus para sua vida. E Deus começou a falar comigo numa profundidade. Eu falei, meu Deus. E eu ainda tinha feito o teste de pedir Uber X, Uber Comfort, e para ver se era o mesmo, sabe? E eu mesmo pedindo X no longe, depois eu testei no Comfort, era o mesmo carro, o mesmo motorista, ou seja, o melhor estava longe, mas eu quis acelerar o processo. Então, eu falei para Deus, Senhor, isso não é coisa da minha cabeça.
falei assim para Deus: me dá um sinal de que é o Senhor falando comigo. Terminei minha academia e chamei o outro Uber para ir para o lugar que eu estava indo. E confiei. Nem olhei quem era, onde estava. Gente, pensa num carro. Veio um BYD. Pensa no conforto. Pensa no ar torando. No motorista educado. Meu Deus. E eu já impactada, mas a gente às vezes tem umas questões assim que Deus precisa reafirmar, né? E eu impactada com aquilo, eu falei: Deus, como o Senhor tá falando comigo. E aí entrou uma confiança muito grande no meu coração. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer e pedi de novo um Uber para ir para minha casa. Mas eu tava assim, estonteante, com Deus falando comigo, o que Ele tinha feito. Estonteante, assim. E aí, aquela alegria, assim, no meu coração, sabe? E aí eu pedi esse Uber. Veio um BYD de novo. Eu falei: nossa, de novo. Mas, gente, não veio só um BYD de novo. Veio um carro de 250 mil reais. Eu falei que, gente, eu entrei naquele carro estonteante. Pensa num luxo. E aí eu entrei naquele carro atrás, eu tava com várias sacolas ali que eu tinha comprado algumas coisas, uns presentes para minha filha. E aquele carro, e Deus falando comigo, e o que eu tinha passado com aquele primeiro carro. Falei: gente, é claro que eu não tô falando de Uber. É claro que eu não tô falando de carro. É claro que eu tô falando que Deus tem para nós é muito melhor. Se a gente confiar, viver o processo, né? Aceitar a forma que Deus quer fazer, não ficar colocando a nossa mão para acelerar. Oh, meu Jesus, é claro que eu não tô falando de Uber, é claro que eu não tô falando de carro. Aceite aquilo que Deus quer fazer e a forma que Ele quer fazer. Ele tem o melhor.